fizeram de tudo, né? E fizeram uma verdadeira devassa, uma devassa na minha vida, né? E até de forma ilegal, abriram conta bancária de prefeito, você imaginar, sem autorização judicial. Você imagine que eles utilizaram os mesmos instrumentos do período nazista, né? Falando um bocado de mentiras, para que essas mentiras pudessem ser consideradas como verdade, né? O estilo Goebbels, né? Aquele grande filósofo que acompanhava o Hitler, né? Que buscava fazer das mentiras a constatação de uma falsa verdade por parte da população e com isso se manter como poderoso, né? Fizeram, inventaram fazendas para mim. Veja, foram visitar meu sítio em Mogi Mirim. Esse sítio eu consegui comprá-lo em 20... Eu guardo a data até hoje, que eu tinha uma Brasília branca e marcava a data lá, 28 de março de 1988. Eu consegui comprar um sítio aqui em Mogi Mirim. Esse sítio, fruto do meu trabalho profissional como médico, tinha 18 anos de trabalho na área de saúde, entre internato, residência e tudo, e consegui comprar esse sítio, até com um pouco das poupanças das minhas filhas, né? Pois bem, eles colocaram que essa era uma fazenda de gado, né? Foram lá filmar, não dei autorização, entraram, invadiram propriedade privada para ir lá fazer uma propaganda contra mim, né? Dizendo que era fazenda de gado. Inventaram uma fazenda Santa Terezinha, em Sousas, que era uma fazenda de leguminosas, quando não passa de um terreno, de uma área, de uma chacrinha de 20 mil metros, que eu comprei em 36 vezes e com cheque nominal. Tenho esses cheques todos no banco para demonstrar, né? Inventaram que eu tinha uma casa que eu comprei para minha filha de 700 mil dólares nos Estados Unidos. Eu creio que não pode ter sido por ingenuidade, né? Não pode ser por ingenuidade. Lá é público esse documento, todos podem ver que é com mortgage, financiada por 30 anos. Né? Hoje até esse mortgage está mais caro por conta dessa crise lá nos Estados Unidos. A dívida é maior do que o valor da casa, né? que eles pagam. Não tenho propriedade em Miami. Isso é uma conversa, uma falácia. Puseram um apartamento do meu genro, que é vice-presidente de uma grande empresa internacional, que ele comprou quando solteiro, nem era casado, nem conhecia minha filha. E por aí vai. Me dão... O promotor público chegou a questionar 50% das perguntas dele ao réu confesso. Sabe que era de mim. Eu que não participo do processo. Né, que eles negam que estivessem me investigando, mas sempre me investigaram, sempre cometeram essa ilegalidade. Me gravaram numa conversa com uma vice-presidente do Senado Federal, senadora Marta Suplicy. Me gravaram coordenando um encontro importantíssimo para o Brasil e também para Campinas, na China, no despacho com a comitiva da presidente Dilma. Gravaram, isso foi público, né? É inquestionável. Gravaram a minha secretária, a Cíntia. Bom, isso tudo não é diferente do que fizeram com muitos no passado por temor, né? Por temor ideológico, né? Desde o começo. Eu sempre disse que eu sempre estarei ao lado dos que mais precisam, lutando por diminuir as desigualdades sociais. Que os poderosos não teriam vez no meu governo, no sentido de ter privilégios ou mandar no executivo, de jeito nenhum, como eram acostumados, né? No passado recente, né? Existem aí contrapartidas que poderosos devem ao setor do município e até hoje não pagaram. Cadê os promotores? Por que não cobram desses poderosos as contrapartidas que eles são obrigados a pagar? Existe muita coisa para falar. Nós vamos estar nesse blog estabelecendo aí a verdade, restabelecendo a verdade.
porque essas mentiras foram tantas que muitos passaram até a acreditar, e eu acho que é muito importante eu voltar para o meu povo, dar esse tipo de satisfação, conversar tete a tete, olho no olho e dizer, olhem, vocês, eu passei por maus bocados, né? Passei por várias dificuldades, perseguições, mentiras, né? Balelas, sou dono de hospital em Campinas, falam que eu sou dono do Hospital Samaritano. Será que eles foram ao Samaritano para perguntar se eu sou dono do hospital? Né? Sou dono de shopping lá fora, o promotor perguntando por várias vezes. 50% das perguntas feitas ao senhor Aquino, em frente do juiz, foi em cima de inverdades. Né? E o juiz permanece ouvindo aquilo, não pede provas. Onde estão as provas? Passado 2 anos, que provas eles têm de que minha mulher se envolveu com falcatruas do seu Luiz Aquino? Cadê as provas? Testemunho? Testemunho de segurança deles? Vocês sabem qual é o passado desses, de Álvaro Gandese e dos seus guarda-costas do seu Luiz Aquino? Veja o passado de envolvimento deles. Né? Vocês prestem atenção nisso e verão que testemunhas são essas. Aliás, 2 deles foram esse promotor, o nome dele, né? Amauri, sei lá. Esse daí, esse promotor, dispensou testemunho de acusação. 2 policiais civis. Por que ele dispensou? Ele sabe do passado desses policiais civis, do envolvimento destes com uma chacina em Caraguatatuba, depois do assassinato do Toninho do PT? Olhe, existe muito interesse poderoso. Eu creio que depois desses depoimentos eu tenho obviamente que ter mais cautela. Me perguntaram se eu ia pedir à Polícia Federal para me resguardar. Eu vou pensar, porque numa cidade que já um prefeito foi assassinado porque não compactuava com poderosos, era perseguido pelos donos das grandes empresas e de comunicação, né? Existia muitos e muitos poderes aí econômicos contrários, né, a ele. Uma cidade como essa, eu tenho que me cuidar, evidentemente que tenho, né? Mas eu não vou me deixar abater. Né? Esse tipo de vocabulário que é do medo, da desesperança, como eu disse, parafraseando o JK, esse não me pertence. Não é? Eu temo, evidentemente, pelos meus familiares. Olhe, sim, já tive ameaça? Sim, tive. Tive ameaça. No começo do governo, lançaram um site lá, vamos assassinar Dr. Hélio. Né? Vocês não lembram disso? E logo no começo do governo, né? E eu fui vítima, assim. A chácara foi invadida por 3, 4 homens armados e estavam procurando um homem. Né? E o homem já chegou, né? E sem dúvida nenhuma eles estavam atrás de mim. Recebi telefonema de ameaça à minha filha mais velha. Eu creio que essas questões aí elas têm que ficar marcadas. Né? É preciso deixar claro que se algo me acontecer, esses poderosos aí tem que ser tem que ser investigado. Eu sei que muitos desses aparelhados aí pelo governo, pelos partidos da oposição, pelo PSDB, eu acho que esse pessoal, eles usam de todas as armas. Né? Basta ver as interceptações telefônicas, as arapongagens que eles patrocinam, né? Mentindo, dizendo que isso é para investigar o PCC. Até fizeram isso aqui no estado de São Paulo, vocês sabem bem, que colocaram 2 bandidos presos, condenados a mais de 20, 30 anos, para se infiltrar lá no PCC e mataram, chacinaram, uma chacina enorme aí na Castelo Branco. O mesmo episódio se repetiu há pouco tempo, ano passado, aqui em Várzea Paulista. Deram mais de 60 tiros
naqueles que ali estavam se reunindo para fazer um pronunciamento com relação a um sequestro, um estupro de uma menina, e até o sujeito foi inocentado. Mas só sei que mataram um bocado de gente lá, né? Um dos representantes do GAECO de Campinas não passou nem 15 dias, já estava dizendo na imprensa que ia mandar arquivar o processo. Não tinha nem o resultado necroscópico presente. Tinha mais de 60 perfurações a bala nos corpos. Sabe quantas balas tinham nas armas? A imprensa lá de Jundiaí noticiou. Tinha uns revólver lá com as 6 balas deflagradas dos que eles consideravam como do PCC. E, no entanto, mataram, foi uma chacina. Cadê os órgãos de defesa dos direitos humanos? Que venha ao estado de São Paulo ver a quantidade de milícias matando gente inocente. Tudo se calou. Pegaram o chefe lá da promotoria pública para ser secretário de segurança pública. E agora parece que está tudo bem. Nada aconteceu. Cadê o resultado daquilo que foi uma das maiores chacinas no Brasil? Tem que ser denunciado internacionalmente. Esse governo daí que aí está patrocinou a chacina de gente inocente, né? Utilizando a arapongagem de uma maneira desmedida. Milhares de interceptações telefônicas, muitas delas desviados para interceptar telefone de gente que não compactua com este governo de 22 anos aí, 24 anos no poder. Isso precisa ser dito, né? Se eu temo, é óbvio que eu temo, né? Mas é preciso que a secretaria seja informada, que os órgãos sociais, né, que a mídia, nem vou falar de mídia, eu vou falar dessas coisas sociais aí com computador, né, essa mídia social, pergunte onde é que está, né, onde estão as investigações, o porquê que não se investigou a chacina de Várzea Paulista, do PSD. Aqui são seres humanos, não é questão de PCC, isso é conversa, né? Pode ser do PCC, mas são gente, são seres humanos, foram tratados de uma maneira cruel, né? Chacinado, né? Mais de 60 tiros. E o promotor público do GAECO de Campinas vem, vamos arquivar porque não tem prova de que foi uma... Como? Ele não esperou, não tem resultado necroscópico, não tinha. Essas situações, elas precisam vir à baila. Nunca se matou tanta gente inocente no estado de São Paulo como por essa milícia orquestrada pelo governo do estado. E, por incrível que pareça, o coordenador do Ministério Público ganhou a cadeira de secretário de Segurança Pública e em menos de 24 horas já aceitou o cargo. E ele é responsável por fiscalizar as ações de governo do Estado. Quantas CPIs foram abortadas no governo do Estado? Questões do metrô, morreu gente. Quantas pessoas morreram no metrô? 3. As questões vinculadas à Aston, as questões relacionadas àquela rotatória que eles fizeram lá, que ficou paralisada como irregular no Tribunal de Contas da União, acho que está até hoje como irregular. Eu mesmo, como deputado federal, coloquei isso em suspeição na época e disse que não deveria ser dado mais um centavo do governo federal para a obra enquanto não visse as irregularidades e as ilegalidades que foram patrocinadas pelo Executivo. Cadê a promotoria pública? Olhe, eu respeito muito a promotoria pública porque a pedido do Brizola, governador Brizola, eu ajudei. E sabe quem era o coordenador à época da associação do Ministério Público? Era esse, que hoje aí é secretário de Segurança Pública. Ele, à época, a pedido do governador Brizola, eu, líder do PDT, fiz várias reuniões com lideranças para que pudesse fazer mudanças específicas na reforma do judiciário, não tirando os direitos
e os deveres do Ministério Público, a pedido do Leonel Brizola. A maioria dos partidos, até o partido que eles hoje estão aí ao lado, o PSDB, não queriam de maneira nenhuma manter as garantias das promotorias públicas desse país. Ele sabe disso, ele reconhece isso, porque eu fiz uma visita uma vez a ele em São Paulo e ele me agradecia por essas questões, né? Carlos Henrique é testemunho, porque foi comigo, que era meu secretário de negócios jurídicos, né? E, por incrível que pareça, eu queria trazer um promotor público de Campinas para ser o meu secretário de meio ambiente, né? Um promotor público que está aqui há mais de 20 anos, um camarada inteligente, com uma competência, um conhecimento de meio ambiente fantástico, né? Falei, puxa, isso vai ser bom para a cidade. O que houve? Levei até lá e ele me apresentou dizendo, não, mas a regra do Ministério Público é não imiscuir o promotor público com órgãos de executivo. Dito e não feito. Menos de 24 horas aceitou ser secretário de Segurança Pública de um governador que cala lá a Assembleia Legislativa, mas que tem uma série de irregularidades para prestar esclarecimentos. Mas esclarecimento a quem? De uma lista tríplice de Ministério Público, ele escolhe para coordenar o apontado pelo próprio, que é hoje atual secretário de Segurança Pública dele. Ora, se existe parcialidade aqui em São Paulo, mas sem dúvida que existe parcialidade, né? Sem dúvida que existe parcialidade. O senhor Mauri, que parece que é o coordenador do GAEP de Campinas, ele hoje diz que estava investigando o Richard, o policial federal. Para muitos, e nós sabemos, né? E para a própria imprensa, ele disse que se utilizava da experiência e integrou o Richard, o grupo, estudando a questão Sanasa. A convite de quem? Quem autorizou? Quem fiscalizou essas receptações telefônicas? Que foi agora descoberto na chamada Operação Dunkelheim, depois do suicídio, entre aspas, desse policial federal? Como é que ele não conhecia? Essas questões, elas, quanto mais mexe, você mais vê sair um odor dessa discussão. E ela será esclarecida, né? Eu quero crer que os conselhos que acompanham e que zelam pelo trabalho decente e sério tanto da magistratura quanto da promotoria pública, os conselhos nacionais têm que ter conhecimento desse episódio, né? Esse caso de Campinas, como vários outros casos no estado de São Paulo, estão a desejar uma certa fiscalização e, inclusive, uma investigação muito minuciosa e profunda. Eu me sinto, sim, eu me sinto um perseguido no país, um exilado político no próprio país. Me sinto indefeso, sim, porque eles não respeitam a Constituição Federal, eles não dão direito à expressão da liberdade, à liberdade de expressão, eles não dão direito à presunção de inocência, eles não dão direito à defesa. Aliás, nem confio numa defesa onde eles condenaram previamente sem ouvir testemunhas, sem ouvir ninguém. Já estão condenados. Se você for ver, já deve estar, inclusive, com a sentença proferida. Isso é uma vergonha, sim, tenho poder, respeito o poder judiciário, né? Acredito no poder judiciário, mas o que aconteceu em Campinas é um caso de ser investigado. Eu acho que o Congresso Nacional tem de ir a fundo nessa arapongagem que ocorreu aqui no estado de São Paulo, né? Essa arapongagem denunciada, e inclusive vários arapongas foram presos na Operação Dunkelheim. Inclusive na Operação Porto Seguro da Polícia Federal, tinha policial federal que estava também na Operação Dunkelheim. Investigando quem na Porto Seguro? Investigando a secretária Rose, que foi secretária nacional do governo federal em São Paulo e foi secretária no governo Lula, né? Estava investigando a Porto Seguro. E na Dunkelheim foi descoberto que eles estavam, através da arapongagem, de interceptações telefônicas,
chantageando, extorquindo prefeitos, como o prefeito de Indaiatuba, o prefeito de Hortolândia, ou auscultando o prefeito Kassab, o líder Eduardo Braga do Senado, líder da Dilma no Senado Federal, magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, dentre outras lideranças. São mais de 180 lideranças, né, autoridades, que foram grampeadas, e nele estava, nessa operação do Querraime, estavam aí vários deles. E de onde o Richard era um dos coordenadores. Trabalhava com quem? Convidado do CAEP Campinas. Onde é que obtiveram essas informações? Quem compactuou com essas informações? Quem forneceu essas informações? A mando de quem? Quem autorizou? Se houve um juiz que autorizou, qual foi o juiz que autorizou isso? Né? Quem fiscalizou? Órgãos da Polícia Civil? Órgãos da Polícia Militar? Como é que órgãos da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo, a ordem de quem iria interceptar telefone de prefeitos? Fazerem interceptação telefônica do telefone do prefeito, do gabinete do prefeito, da secretária direta do prefeito, passando telefones corporativos, nesse telefone corporativo, passando telefone de autoridades. Quem autorizou isso? Será que a Polícia Civil, Polícia Militar, promotor público local, juiz local, tem o direito preconisado na Constituição Federal de mandar me gravar? Gravar minha fala com uma senadora da República? Gravar, patrocinar a interceptação telefônica minha com o encontro com a presidenta Dilma na China? Isso é uma vergonha. Onde estão os membros dos conselhos da magistratura e dos conselhos da promotoria que não veem isso? Saíram em todos os jornais nacionais, saiu no Estadão, saiu na revista Época. Né? Onde estão? Quer dizer, está lá a gravação, prefeito conversando, mas recebendo o telefonema de uma senadora da República. Não questionaram? Não viram que isso está cheirando ilegalidade? Está ofendendo a Constituição Federal? Interferência de poderes? Olhe, se cavucar, vai sair mau cheiro dessa situação. É só esperar para ver. Ainda tenho muito para contar.